Paulo afirma diante de todos que eles nunca falaram que são contra a união do homem e da mulher. As mulheres dizem que eles chegaram ao ponto de dizer que os servos de Deus não precisam de filhos. Paulo diz que ela está distorcendo as palavras dele. Os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram para fora da cidade. Paulo e Barnabé sacudiram o pó de seus pés contra os judeus que os expulsaram, como um testemunho contra eles, e foram para Icônio. As mulheres ficaram com peso na consciência. Paulo diz a Barnabé que até que não é ruim ser tratado assim, e sempre quis saber como é ser desprezado por uma cidade por causa de Jesus. Barnabé ri e diz: e ser odiado por quem precisa de ajuda. Paulo ri com um amigo e os judeus ficam furiosos. Os dois riem de alegria e cheios do Espírito Santo do Senhor. O dono da hospedaria e sua esposa entregam as coisas de Paulo e Barnabé e pedem que eles voltem um dia. Barnabé diz que irão voltar se Deus quiser. Paulo diz que acha que ele quer. A esposa do homem diz que eles podem ficar na hospedaria deles e não precisam se preocupar nunca com o pagamento. O homem diz que eles fazem questão. Barnabé pede que eles fiquem em espírito de oração enquanto eles não voltarem. Ele diz que vai ensiná-los a orar. Os quatro juntam as mãos, fecham os olhos e imaginam que estão diante de Deus. Barnabé ora o Pai Nosso com eles. Mais tarde, longe da cidade, a céu aberto, Barnabé conta a Paulo como fazia o Marcos comer depois da morte do pai dele. Paulo diz que então é por isso que ele é tão protetor com ele. Barnabé diz que o entende, que também perdeu seu pai quando era jovem e precisou aprender a ser homem com a vida. Ele diz que o Senhor Jesus foi literalmente seu pai e que o educou. Paulo diz que agora ele educa aqueles que o Senhor Jesus confiou a ele. Barnabé diz que eles acabam se tornando um pai para as pessoas. Paulo confessa a Barnabé que sempre quis ser pai e pergunta ao amigo se ele não sente falta de ter uma mulher. Barnabé diz: Paulo, eu prefiro não pensar no assunto. Paulo pergunta como ele consegue. Barnabé diz que prefere ocupar sua mente com outros assuntos e questiona se ele ainda pensa na Gabriela. Paulo confessa que sim, e Barnabé diz que isso é porque ele não se ocupou o suficiente na obra de Deus. No dia seguinte, Paulo e Barnabé entram na sinagoga em Icônio e pregam de tal maneira que muitos judeus e gregos creem no Senhor. Já os judeus incrédulos incitam os gentios contra os irmãos. Paulo e Barnabé passam muito tempo em Icônio, pregando com ousadia, e o Senhor confirma a palavra da graça deles com sinais e maravilhas. A multidão da cidade se divide, com uns a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Paulo encontra o irmão Dionísio, deficiente visual. Ele pergunta se ele crê no Senhor Jesus e se apresenta para ele. Com convicção, Dionísio responde que sim. Paulo toca nos olhos dele e, em nome de Jesus, declara a cura. Dionísio recupera a visão e Paulo diz que foi por ele ter acreditado. Dionísio, impressionado, chama a população. Diz a todos que perdeu a visão quando era criança, mas agora foi curado. Ele diz que aqueles homens não vieram trazer confusão, e sim luz, porque Jesus o curou, porque ele acreditou. Paulo é confrontado sobre o que fez. Paulo diz que não fez nada, e sim Jesus quem curou Dionísio, e é por causa dele que estão ali pregando. Há uma conspiração para maltratar e apedrejar os apóstolos, e eles são forçados a fugir. Paulo e Barnabé vão para Listra. Timóteo e sua mãe, Eunice, são espancados pelo pai. No outro dia, Eunice pede desculpas ao filho pela situação. Timóteo diz à mãe que está tudo bem, mas diz que não vai conseguir proteger ela de seu pai e acha que o único jeito é... Eunice não permite que ele termine o que iria dizer, mas diz que não é fazendo uma besteira que irão resolver isso. Timóteo diz que então devem fugir para um lugar que seu pai nunca os encontre. Eunice diz que o pai dele conhece muita gente e é influente. A avó de Timóteo chega à casa deles e diz que conhece alguém que pode ajudá-los e que Deus enviou uma saída para eles. Ela chama a filha e o neto para irem com ela. Quando eles saem na rua e andam pela cidade, as pessoas não param de olhar para Eunice, por ela estar machucada.
Eunice sente vergonha, mas a mãe dela pede que ela não ligue para eles. Timóteo, Eunice e sua avó veem Paulo e Barnabé pregando, e Timóteo pergunta o que é aquilo. A avó dele diz que é a resposta da oração deles. Paulo e Barnabé estão em Listra, onde Paulo, através do nome de Jesus, cura um homem paralítico. A multidão, impressionada, acredita que eles são deuses e tentam adorá-los. A avó de Timóteo diz a ele que o pai dele precisa ser curado por aqueles homens. Timóteo diz que ele não merece. Eunice diz ao filho que o pai dele nem sempre foi assim e pede que ele vá buscá-lo enquanto eles estão ali. Timóteo chega em casa para buscar seu pai, mas encontra uma carta onde ele pede que o filho cuide da mãe dele, porque não irá mais envergonhá-los e nem maltratá-los mais. A multidão de Listra tenta sacrificar Paulo e Barnabé, mas eles os impedem, afirmando serem apenas humanos e pregando sobre o Deus vivo. É narrado a reação de Paulo e Barnabé quando a multidão em Listra os confundiu com deuses após a cura do paralítico. Eles rasgaram suas vestes, clamaram para que a multidão parasse e explicaram que eram homens como eles, pregando a conversão ao Deus vivo, que criou todas as coisas. A multidão, mesmo assim, tentou oferecer sacrifícios, mas Paulo e Barnabé conseguiram impedir. Mais tarde, os judeus de Antioquia e Icônio chegaram em Listra e instigam a multidão da cidade. Paulo é apedrejado e o arrastam para fora da cidade, acreditando que o apóstolo está morto. E aí, curtiu esse capítulo de Paulo o Apóstolo? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo dessa história cheia de emoção. Aqui é o JR Resumos, trazendo para você o melhor das novelas. Até o próximo vídeo.